tranquilos, serenos, que nós unamos nossos corações e as nossas mentes para juntos nos unirmos a todos os benfeitores espirituais que estão conosco a cada encontro, adentram aos nossos lares, nos abençoam, abençoam a nossa casa, os familiares, e nos trazem paz para que possamos participar desse encontro com todo o nosso amor, porque é nele que vamos nos encontrando aos ensinamentos desse Mestre querido, que ilumina o nosso caminho, que fortalece a nossa vontade, que derrama as suas bênçãos sobre todos nós, e esse seu amor infinito, esse Mestre querido, que nos conduz, esse pastor de almas, para que assim, reunidos em seu nome, possamos ter uma noite de muito aprendizado, que esses benfeitores envolvam o nosso palestrante, para que ele tenha o verbo fácil, esclarecedor e amoroso. Assim, envolvidos que estamos, nós vamos pedindo licença para podermos começar mais um encontro do Mensagens Consoladoras. Eu particularmente tenho pensado bastante a respeito do tema e acho que o mês de dezembro tem tudo a ver, né, com isso, porque a gente teve o maior exemplo de perdão que a humanidade já viu em Jesus, e isso é muito além do fato de que ele passou por coisas das quais ele não merecia, vamos dizer assim. Eu particularmente penso o perdão do Cristo, aquele pedido, né, ali ao final, pedido que ele faz em nosso favor, vamos dizer assim, eu acho que vai muito além do fato de que ele estava passando por algo que ele não merecia. Kardec, quando vai colocar, né, quando vai classificar os espíritos, e aí coloca a primeira ordem com a classe única, né, que é os espíritos puros, e depois a gente cruza essa referência com a Revista Espírita e a gente vê que os espíritos crísticos são os espíritos que alcançaram o topo da escala dos espíritos puros, né, segundo uma mensagem de Lacordaire na Revista Espírita de 1868, no mês de fevereiro. E ali, quando Kardec está classificando, e ele não se atreve a detalhar muito, né, mas ele deixa informações muito importantes para a gente, quando ele vai falar sobre os espíritos puros não precisarem mais, não estão mais sujeitos a reencarnações, né? Isso quer dizer que espírito puro não está mais sujeito a prova e expiação. É isso que reencarnação quer dizer, né? Ali no Livro dos Espíritos. Não, o espírito puro não está mais sujeito a prova e expiação. Então, a cruz do Cristo não era nem uma prova, nem uma expiação. E porque não havia mais o que provar ou o que expiar. Jesus não estava provando nada para ninguém. A cruz foi e seguirá sendo para nós.
Era Jesus mostrando para a gente como é que se faz, né? Ainda que a situação seja das mais, vamos dizer assim, das mais injustas que a gente poderia colocar, alguém que realmente não merece passar pelo que estava passando, ainda assim foi capaz de interceder e pedir perdão por nós e de nos perdoar, né? Se a gente for dizer assim, aqui pedindo uma licença poética, né? Porque se não há mágoa, se não há ofensa, não há perdão, né? O que há houve uma Jesus relevou, né, o que a gente fez, ou o Criador relevou o que a gente fez, mas enfim, o ato ali de perdão, considerando que a cruz era injusta, né, do ponto de vista da culpabilidade, né, e da necessidade mesmo, porque não havia necessidade dele de passar por isso, vai para além disso, porque a gente poderia dizer que em algum nível a cruz, naquele momento, talvez tivesse colocado em risco toda a tarefa do Cristo aqui na Terra. Não porque ele não fez bem, ele fez de maneira perfeita, né? Vamos dizer assim, era impossível fazer melhor do que o que ele fez. O que a gente nota é que os discípulos não estavam prontos ainda. E eu diria que eles não estavam nem perto de estar prontos. E é nesse sentido que eu digo assim, a gente poderia até, em algum nível, é claro que é, jamais estaria perdido, mas em algum nível provavelmente houve um risco, né? Deixar-se crucificar naquele instante é uma prova de fé muito grande, né? É Jesus dando para a gente o testemunho de fé. Olha, eu confio em Deus a tal ponto que ninguém está pronto. Ninguém concluiu, ninguém chegou no nível que precisava chegar. Pedro não estava, João não estava, Tiago não estava, Mateus não estava, ninguém estava. Perder a presença física do Cristo ali era de um risco imenso, né? E Jesus vai para a cruz. E por que eu estou ressaltando isso? Porque é muito fácil perdoar quando a minha parte está toda feita, né? É fácil eu perdoar o motorista que está indo lento na via e ele está na minha frente e eu tenho todo o tempo do mundo para chegar onde eu quero chegar. O difícil é eu perdoar o motorista que está na minha frente indo a 10 por hora numa via de 60 quando eu estou atrasado. Quando eu estou em risco do meu compromisso. Onde por causa desse motorista eu posso afetar o meu compromisso. E aqui é onde talvez a gente seja levado, né? Ainda que num detalhe do dia a dia, a gente seja levado a praticar esse perdão. Porque foi isso que a gente aprendeu na cruz, né? Era Jesus aceitando mais uma vez o, o, o pouco, né, ou nada que a gente tinha para dar e seguindo, né? Eu acho que isso é muito bonito. Mas queria aqui trazer duas mensagens de Emmanuel. Uma que eu tenho falado muito dela e realmente é uma mensagem que me tocou assim de uma maneira diferente. Não tenho nenhuma mensagem, pelo menos não de memória recente, que tenha me tocado nesse ponto, assim. Que é uma mensagem justamente chamada Perdão, que está no livro Escrínio de Luz. Eu não vou ler ela toda, mas fica aí a recomendação, né? Inclusive a recomendação do livro inteiro, porque é uma pérola, chama Escrínio de Luz, não é um livro muito divulgado, não é um livro muito falado, mas ele é editado ainda hoje, né? A gente tem a edição física e provavelmente tem aí as versões digitais, né?
capítulo intitulado Perdão. Eu queria ler só o primeiro parágrafo, para a gente comentar um pouquinho, depois ir para a segunda mensagem. Porque aqui, no primeiro parágrafo, o Emmanuel vai falar do perdão muito nesse tom de uma coisa que a gente aprendeu com Jesus, né? Que a gente viu Cristo exemplificando para a gente qual é o nível que o perdão tem que chegar. O 70 vezes 7, ele ganhou uma expressão na cruz que ela é incomparável. Porque é isso, é eu trabalhar esse perdão para com os outros e para comigo mesmo, no nível que mesmo que tudo que eu tenha construído esteja afetado pela ação de uma pessoa, isso não me habilita a nutrir qualquer sentimento menos feliz por ela. Mas ela, é, mas ela prejudicou toda a minha trajetória. Então, assim, o fato de ela ter prejudicado toda a trajetória não me habilita a nutrir por ela qualquer sentimento ruim. E aqui acho que já é muito difundido, já se fala muito, né? O perdão é melhor para quem perdoa e tudo mais, e é isso mesmo, né? Assim, não teria como discordar disso, mas é um entendimento da doutrina espírita que me diz assim: eu não posso, ou eu não preciso, né? Eu acho que isso é uma boa abordagem também. Eu não preciso sentir raiva da outra pessoa. Eu posso me libertar dessa, entre aspas, obrigação, né, que a gente se impõe, que é a obrigação de sentir raiva, que é a obrigação de vingar, que é a obrigação de devolver, né? A gente não precisa devolver, não precisa gritar de volta, não precisa. A gente pode abrir mão desse fardo pesado, né? Que é o da retaliação, né? Alguém me fez um mal, então agora eu vou fazer um mal de volta. Eu não preciso disso. Essa é a, essa é uma das grandes bênçãos da doutrina espírita, quando fala da justiça e da misericórdia, da justiça soberana de Deus, né, e da bondade suprema de Deus, é dizer assim, ó, eu não preciso tomar conta da justiça porque Deus o fará. Só que aqui o que o Emmanuel tá fazendo é convidando a gente a pensar esse perdão de uma maneira muito é, de uma maneira muito ampla, porque Jesus trouxe para a gente um nível de perdão, uma expressão de perdão que alcança muito, que alcança todas as nossas, todas as áreas da nossa vida, né? Mas especialmente assim, mais particularmente falando, o nosso intuito aqui hoje é falar não de um perdão que a gente dá, mas do perdão que a gente recebe. Porque, como estava dizendo, a gente não precisa nutrir sentimentos menos felizes, nem com relação aos outros, nem com relação a nós mesmos, e, portanto, as relações podem ser muito mais fáceis. Eu não preciso nem nutrir um desejo de vingança para com o outro, mas eu não preciso ficar me martirizando numa culpa. E perceber como esse perdão é o padrão da natureza, talvez nos facilite reconectar com esse padrão. Porque é uma coisa que eu tenho pensado, refletido muito, é que no Evangelho não existem obrigações a mais a serem cumpridas. O que eu tenho percebido é que no Evangelho existem possibilidades sendo descobertas. Então, eu não
tenho que perdoar, eu posso perdoar, eu sou capaz de perdoar, eu tenho a possibilidade de perdoar. Eu não tenho que amar, eu posso amar, eu sou capaz disso. Assim como sou capaz de odiar se eu quiser, mas eu acho que é bonito a gente perceber que o que tem no Evangelho é mostrar oportunidades e capacidades, possibilidades, né? E o perdão é assim. O perdão é dessa maneira, é também nesse tom. E aí, no caso aqui, hoje, a gente queria trazer esse perdão de quando a gente o recebe. Focar nisso. O quanto nós somos perdoados. Para que, de algum modo, isso nos faculte ou nos favoreça perdoar. Né? Não como quem está barganhando. Não como quem está esperando receber para então dar. Mas como quem está observando qual é o padrão da natureza. Como é que a natureza conduz. Para perceber que um objetivo, ou um dos grandes objetivos nossos aqui, é essa reconexão com o normal, com o padrão da natureza. Porque a gente nota que odiar não é normal. Odiar não é o padrão, não é o natural. Porque exige muita força do espírito para odiar. Muita força. E a gente nota que o ser humano não sei se eu posso dizer a única, mas é a que mais demonstra ou mais faz força para demonstrar ódio. Né? O animalzinho, ele fica traumatizado, mas é mais fácil você resgatar um animal do que um ser humano nesse sentido do ódio. Porque o ódio no ser humano é deliberado, né? O ser humano faz força para odiar. O animal, ele está só traumatizado. Né? Então, logo o trauma seja curado, ele alivia. Então, não é o padrão da natureza odiar. E aí, o primeiro parágrafo aqui dessa mensagem do Screen de Luz, o Emmanuel vai lembrar um pouquinho disso. Aí ele diz assim, ó, perdão é a possibilidade de trabalhar no resgate de nossas próprias faltas. E eu acho isso magnífico. O fato, no livro Emmanuel, né, ele tem uma frase assim, a reencarnação é quase um perdão de Deus. A possibilidade da gente voltar e resgatar, reajustar os nossos próprios erros. Isso é perdão. Então, a gente poderia dizer sem nenhum medo, toda reencarnação significa perdão. O Emmanuel colocou quase lá no livro Emmanuel, que é aquela questão, né? Deus não se sente ofendido, Deus não está magoado com a gente, então não há perdão, há misericórdia. Né? Mas o fato aqui é que a gente entenda que é o fluxo natural da natureza, é o normal da natureza, é o fluxo padrão, é como a natureza conduz. A natureza não odeia, ela não se vinga. A natureza segue um fluxo de construção, de renovação, de transformação. Por isso que quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos sobre a lei de destruição, se ela é uma lei natural, aí os Espíritos dizem que sim, mas de um ponto de vista que tudo que é destruído não é com a finalidade de ser destruído. Por isso que eles vão dizer que seria mais uma lei de transformação do que destruição. Porque você pensa lei de destruição e parece que o grande objetivo é destruir. Não é. Lei de destruição na natureza só destrói o que precisa ser reformado, transformado, regenerado, reconstruído.
Por isso que o padrão é a conservação, né? E vez ou outra acontece destruição. Então, reencarnar, e o fato da gente estar reencarnado quer dizer isso, para reencarnar, houve isso que o Emmanuel está chamando de perdão. Porque é Deus dando para a gente, de novo, a possibilidade de corrigir a falta. E por que isso é perdão? Porque eu só corrijo uma falta se eu voltar na situação em que eu caí. E isso é aí que está o perdão. Porque quando a pessoa não consegue perdoar, o que ela não consegue nutrir pelo algoz? De novo, confiança, por exemplo. Porque ela olha para o algoz e fala assim: eu vou dar a chance para ele, ele vai me machucar de novo. Então eu não posso. Aí está aqui o Emmanuel dizendo: fala, então, o perdão é a possibilidade de trabalhar no resgate das nossas próprias faltas. Por quê? Porque para eu resgatar, Deus me põe na mesma situação de novo. E aí você fala assim: Deus confia? Deus confia. E aí a gente acerta? Não. A gente erra. E aí acontece o quê? Volta depois. E volta. Volta mais uma vez. Volta mais uma vez. Porque isso é perdão. Então, a gente nota que perdoar é livrar-se da mágoa? É. Mas é mais do que isso. É um degrau a mais, né? Aí o Emmanuel dá outra definição. Perdão é a luz do arrependimento que nos clareia a estrada, ainda mesmo depois de nos arrojarmos às trevas interiores. O que ele está dizendo? Eu escolhi a treva, quer dizer, eu apresentei o pior que tinha dentro de mim, eu escolhi a treva, eu me cristalizei na treva. O que é cristalizar na treva? É você dizer assim, eu sou ruim mesmo. Tem muitos espíritos que falam isso. Quem trabalha em reunião mediúnica aí vai saber, né? Tem muito espírito que fala isso. Ele diz assim, eu sou ruim, eu sou perverso, eu vim aqui para matar, eu vim aqui para roubar, eu vim aqui para... Ele está preso na própria treva interior. E aí o que é o perdão para si mesmo? Luz do arrependimento. Quer dizer, eu me prendi nas trevas, eu deliberadamente, eu queria ressaltar isso. É deliberado, é consciente. Eu fiz uma escolha, eu escolhi me cristalizar na minha treva interior. E ainda assim, depois de eu ter feito a pior escolha para apresentar a minha pior versão e acreditar que eu sou o que há de pior no mundo, depois de tudo isso, ainda brilha em mim mesmo, para comigo mesmo, a luz do arrependimento. Isso é perdão. Arrepender-se é perdoar-se. Por quê? É eu abrir o caminho de renovação. Quando Kardec coloca lá no Céu e Inferno, né? Arrependimento, expiação e reparação. É como é que você apaga os traços de uma falta. Arrepende, expia e repara. O arrependimento é perdão, porque o arrependimento é a abertura do caminho de renovação. E é isso que significa perdoar. Só que aqui é a gente recebendo perdão da gente mesmo. É quando eu me arrependo. E por fim, perdão é o ar que respiramos, generoso e puro, mesmo além do nosso gesto que maculou a simplicidade da natureza. Acho que essa é a que mais me tocou, assim. Se a gente for pensar num nível bem superficial da fala, a gente polui, polui, polui e respira um ar puro de novo depois. E isso é impactante. Porque, de novo, você fala assim, a natureza está raciocinando, está refletindo, nossa, estão poluindo aqui o ar, mas eu vou purificar o ar de novo para devolver um ar puro. Não, não. A natureza está simplesmente seguindo o fluxo dela mesma. E é isso que o Emmanuel está ressaltando aqui.
Porque o Emmanuel não disse nada que é feito puramente por uma reflexão ou por um jogo de raciocínios. Não, não. Aqui é seguindo o fluxo natural da vida. Quem erra, repara. Quem escolhe o mal se arrepende. É o fluxo natural do mundo, da criação. É como as coisas funcionam. Então, o perdão, ele não é uma obrigação. O perdão é uma possibilidade, é uma capacidade. A gente pode perdoar. Por quê? Porque perdão é o natural. Guardar mágoa é que não é natural. E isso não digo com nenhum tom de censura ou de julgamento, porque há também os movimentos, os hábitos, né, que a gente cultiva. A gente é ensinado a guardar mágoa, a gente é incentivado a guardar mágoa, a gente é incentivado a se vingar. Então, na verdade, a nossa luta não é só com uma dificuldade moral, porque é uma dificuldade moral. É uma luta contra a dificuldade moral mais cultura, tradição, né? Então não é fácil. Só que o que eu acho belíssimo nessa mensagem de Emmanuel é que ele está mostrando que o perdão é o fluxo natural da vida. E que, portanto, o grande esforço nosso é de buscar uma reconexão com esse fluxo natural. É, e aí, creio que talvez isso comece dessa maneira. Eu não preciso guardar mágoa. Eu não preciso nutrir ódio. Eu não preciso. E eu estou dizendo isso porque se o fluxo natural da vida é perdoar, se o fluxo natural da vida é a reharmonização, né? Alguém me feriu. Qual que é o fluxo natural de quando alguma coisa é ferida na natureza? Reconstrução, regeneração. Você não, você não ataca a natureza e ela te ataca de volta. Não, não, ela renova. Só que nesse renovar, que aí a gente às vezes passa por algumas questões, né? Mas é o processo de renovação, de regeneração, de recuperação. Então, se alguém me feriu, o fluxo natural é regenerar a mim mesmo. E, portanto, o que o Emmanuel está mostrando aqui isso é tão natural, que acontece com a gente o tempo todo. Né? Acontece com a gente o tempo todo. Da gente ser perdoado, né? E aí uma outra mensagem que a gente queria trazer por fim aqui, está no livro Alma e Coração, também um livro muito bonito, muito, muito profundo, de Emmanuel, a mensagem Perdão na Intimidade. E aí eu queria ler só os primeiros parágrafos, mas também deixando aqui a recomendação para que se leia a mensagem inteira. Alma e Coração, capítulo Perdão na Intimidade. Aí o Emmanuel diz assim: quando nos referimos a perdão, habitualmente mentalizamos o quadro clássico em que nos vemos à frente de supostos adversários, distribuindo magnanimidade e benemerência, qual se pudéssemos viver sem a tolerância alheia. Então, de novo, a primeira mensagem, ela trouxe para a gente que é o fluxo natural da vida, é o perdão. E a grande busca é se perceber perdoado, para que, me percebendo perdoado, eu consiga fazer uma conexão mais robusta, mais profunda com a natureza. Para que eu entenda que esse é o natural. Então, é me perceber perdoado tantas vezes, que eu passe a perdoar, não por constrangimento ou vergonha, porque acho que esse não é o caminho também. Eu não preciso me perceber perdoado para que eu fique envergonhado de sentir mágoa. Não.
eu preciso me perceber perdoado para eu perceber o tanto que isso é da natureza, isso é natural. O perdão é natural. O perdão é a atitude de alguém, de um ser, que está conectado com a sua essência. Por isso que para Jesus foi muito natural. Crucificou ele. Não sei, estou dizendo aqui, da minha parte, isso nunca li isso em lugar nenhum. Talvez a missão estava em grande risco naquele momento, porque o mestre saiu antes dos discípulos estarem prontos. E a gente tem muita base para dizer que eles não estavam prontos ainda. O Cristo falou isso para Pedro, inclusive, que ele não estava pronto ainda. Então, antes de eles estarem prontos, o mestre foi tirado, uma missão inteira estava em risco e Jesus perdoou. Embora, aos olhos dos espíritos em evolução na Terra atualmente, Jesus tivesse mais do que razão para se vingar, né? Ou para desejar o mal. Aí o Emmanuel prossegue. Então, ele já começou dizendo assim, quando a gente pensa perdão, a gente sempre pensa a gente dando perdão, né? Com, distribuindo magnanimidade e benevolência. Ou seja, eu estou superior, magnânimo, né? Distribuindo ali as bênçãos do meu perdão. O assunto, porém, se espraia em ângulos diversos, notadamente naqueles em que se reportam ao cotidiano. Então, o Emmanuel está pedindo para a gente olhar para a rotina, para o cotidiano, para o detalhe do dia a dia, em que a gente perdoa e é perdoado, né? Muitas vezes. Aí ele diz assim: se não soubermos desculpar as faltas dos seres que amamos, e se não pudermos ser desculpados pelos erros que cometemos diante deles, a existência em comum seria francamente impraticável, porquanto irritações e azedumes devidamente somados atingiriam cota suficiente para infligir a desencarnação prematura a qualquer pessoa. Então, tem muita coisa aqui, né? Perdão, é uma questão de saúde, portanto, né? Mas veja o ponto aqui, né? Se a gente não conseguir ou não souber perdoar e nem ser perdoado, a nossa encarnação está em risco. Se a gente não soubesse, se a gente não pudesse, porque era um nutrindo raiva do outro, ódio do outro, até o momento em que as partes iriam findar a vida física, de tanto ódio, de tanta mágoa, de tanta irritação. Aí ele diz assim: precisamos muito mais de perdão dentro de casa que na arena social, e muito mais de apoio recíproco no ambiente em que somos chamados a servir que nas avenidas rumorosas da vida, do mundo. E aí ele diz assim: aprendamos a desculpar, mas a desculpar sinceramente, de coração e memória. Eu achei isso muito interessante. Todas as alfinetadas e contratempos, aborrecimentos e desgostos no círculo estreito de nossas relações pessoais, exercitando-nos em bondade real para sermos realmente bons. Então, somente assim lograremos praticar o perdão que Jesus nos ensinou. E se o Mestre nos recomendou perdoar 70 vezes 7 aos nossos inimigos, quantas vezes deveremos perdoar aos nossos amigos que nos entretecem a alegria de viver? De certo que o Senhor se fez omisso na questão, porque tanto nossos companheiros necessitam de nós, quanto nós necessitamos deles. E por isso mesmo, de corações entrelaçados no caminho da vida, é imprescindível reconhecer que entre os verdadeiros amigos, qualquer ocorrência será motivo para aprendermos com segurança a abençoar e entender, amar e auxiliar. Quer dizer, é preciso perceber um fluxo aqui de necessidade mútua, mas principalmente de perceber aqui como que a vida está colocando a gente unido para a gente poder aprender a perdoar e a ser perdoado.
a acolher e ser acolhido. Porque o fluxo não é só de um para o outro, não tem só uma direção, né? É um ciclo. E, portanto, o exercício para nós aqui não é o de assumir a obrigação de perdoar e ser perdoado. É de despertar a capacidade de perdoar e ser perdoado. É acolher o outro e se sentir acolhido por ele também. Porque um grande desafio para nós é livrar-se de muitos pesos que a gente colocou sobre nós mesmos, né? Inclusive e principalmente o peso que a gente às vezes coloca, que é o de achar que a gente é mal, que a gente é perverso e, portanto, tem que escolher segundo essa conduta. E não é assim. Que a gente possa se inspirar em Jesus, hoje e sempre. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença, a sua paciência. Que Jesus nos inspire e fortaleça sempre.